povo gosta de uma mentira, o povo gosta de ser enganado. Aquela expressão que diz, me engana que eu gosto, é aplicada no sentido irônico, para muitos casos, para muita gente, é aplicada no sentido literal. Como as pessoas adoram ser sabotadas, enganadas, ou se auto-enganarem. Como? Eu nunca vi, sinceramente. Como pode ter gente desse tipo, dessa estirpe, desse naipe? Digo tanto o mentiroso que convence o fanático, tendo assim a persuasão de mentir bem mentido, ao ponto que a mentira contada algumas vezes vire uma verdade absoluta ou irrefutável, como do próprio lado dos fãs, que parece que não tem cérebro para discernir. Até inclusive tem uma expressão na Bíblia do povo ninivita que não sabia discernir da mão direita para a mão esquerda. Parece que é o caso de muitos por aí. A ignorância faz com que as pessoas acreditem em mentira, é verdade. Mas tem um outro lado que é o ponto que eu quero chegar. A pessoa, quando ouve uma outra versão, mas ela não quer acreditar nessa outra versão, e sim naquela fantasiosa, naquela que configura uma ilusão. E isso já não é ignorância, já é, fosse dizer, errar duas vezes seria burrice, mas eu nem digo assim, eu creio que já seja uma realidade paralela que a pessoa criou para não ser confrontada e ficar na sua zona de conforto. E nesse sentido, contra-argumentar com as mais insanas argumentações aqueles que falam a verdade ou que apresentam as outras vertentes diferentes daquela que a pessoa sabe. Para você ter uma ideia, recebi há pouco tempo aí uns comentários no canal que me inspiraram a fazer essa reflexão. Eram uns vídeos antigos no qual os santos homens de Zeus, uns foram desmascarados, outros foram presos. Então quer dizer, a pessoa não quer acreditar na versão da polícia, a pessoa não quer acreditar na versão da própria notícia, a pessoa não quer acreditar naquilo que, mesmo que seja verdadeiro, mas pelo simples fato que ataque, que desabone o ídolo dela. Então ela não acredita. Se fosse uma coisa boa, aí ela acreditava, mesmo que fosse ilusória. Então, as pessoas adoram ter seus ídolos de estimação, e seus ídolos não têm erro, são semideuses na terra. E ai daqueles que se levantar contra os seus semideuses. Ai daqueles que falar alguma coisa, eles vão atacar. Ainda que o seu ídolo seja um noiado de Zeus, seja um presidiário de Zeus, seja um drogado de Zeus, um mentiroso de Zeus, um espancador de mulher de Zeus, um beberrão, um homossexual enrustido, uma lésbica enrustida, não importa. Importa é que eles são semideuses na terra e têm que ser respeitados. Os fãs ficam enlouquecidos. Isso não é nenhuma novidade. Como já dizia Salomão, debaixo do sol não existe nada novo. Todo mundo sabe, ou pelo menos aqueles que têm cabeça, têm sabedoria, que funciona assim. Por isso, meus caros, eu fico aqui falando, batendo na tecla, batendo o martelo, nesse ponto da mentira e a minha própria raiva, indignação, ira santa, meu próprio asco referente a isso. O que me leva a ter uma conduta a posteriori, diante de todas essas coisas que eu já vivenciei no YouTube, denunciando ou falando contra o erro,
ou pregando a palavra verdadeira, que não adianta eu continuar falando desses mentirosos, porque o fã sempre vai existir, porque o pessoal gosta de mentira, entendeu? E ainda traz apoquentações, aflições para mim, como é a ameaça de processo, como um processo. O falso profeta na terra, eu não sei o mundo que nós estamos vivendo, que não é aquele mundo lá do Velho Testamento, que a Bíblia fala que o falso profeta, ele era colocado à prova. Se fosse falso, fosse adivinhador, fosse revelador, ele seria apedrejado, morto. Hoje em dia o falso profeta tem voz e vez, te processa, engana bem enganado, e tem uns fãs defendendo se alguém se levanta. Hoje ele tem voz, então você vê que o mundo está muito mais no maligno do que naquela época do povo israelita. O profeta não morre apedrejado. O profeta não morre às vezes quando comete várias ilicitudes. Estamos no tempo da graça, é verdade. O profeta dificilmente, pelo menos do ponto de vista da aparência, vai ser disciplinado ou vai sofrer algumas consequências. Caraca, como diz o outro. Caraca. Caracas na Venezuela. Então, quer dizer que com isso que é perca de tempo e sofrimento demais tentar alertar o povo que não quer entrar no caminho certo, que aprendeu errado e continua no errado, não quer sair e continua cegamente a defender esses monte de barros de estimação. As pessoas acreditam que Deus fala porque um mentiroso diz que Deus falou com ele. As pessoas acreditam que tem vida após morte porque alguém supostamente teve uma visão que estava num outro mundo. Não estou dizendo que não existe outro mundo, não estou dizendo que não exista a própria vida eterna. Eu estou só me referindo a isso porque tem um monte de mentira, inclusive em revelamentos, em profecias, em arrebatamentos depois da morte. Ou pessoas que teoricamente estavam mortas, quando na realidade às vezes estavam lá na UTI, na CTI, estavam sonhando, pensando, e eles já começam a inventar. Aquelas experiências de quase morte, muitas delas são assim, loucuras. Não quer dizer coisa alguma. Ainda que uma ou outra sempre diz, não, olha, tem sim uma vida, tá ok. Mas você vê que, dependendo da vivência da pessoa, a pessoa vai contar aquilo que ela tem por experiência. Por exemplo, se ela aprendeu que Deus é azul, quando ela morrer ela vai ver um Deus azul. O relato é assim. Se a pessoa acreditou ou ensinaram a ela que Deus é preto, quando ela morrer ela vai dizer, se ela voltar, obviamente, se ela tiver essa experiência quase morta, que Deus era preto. Então, são experiências subjetivas, não são objetivas, não serve muito para comprovação. Mas, contudo, todavia, eu creio sim na vida eterna. Eu só estou me falando disso, me referindo a isso, porque tem mentira até nisso. Inclusive, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Meu Deus do céu. Eles não sabem que o inferno, por incrível que pareça, que é o lago de fogo, ainda não existe. Como assim? Está escrito. O inferno vai dar as suas almas no Apocalipse. Aquele inferno ali, o que é? Pode ser a sepultura e pode ser as pessoas que morreram perdidas, que estão numa espécie que eu sempre já disse, pré-inferno, ou chamado Hades também, e que essas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, quando chegar o grande juízo de Deus, o tribunal de Cristo, vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Aquilo ali é o verdadeiro caldeirão, aquilo ali é o verdadeiro inferno. Então essa coisa de dizer, eu fui arrebatado ao inferno, mas o verdadeiro inferno não existe ainda. Pode até existir, mas ninguém está lá. O diabo ainda não foi colocado lá.
O diabo não foi colocado, não está aí atentando os moradores da terra, não foi colocado naquele lugar, reservado para os anjos caídos, para Satanás e para aquele que segue o pai da mentira. As pessoas não têm nem esse conhecimento, nem esse discernimento. Referente ao céu, também tem muita coisa que é mistério, ok? Mas é toda hora, todo instante, revelamento daqui, arrebatamento de lá. O povo gosta de mentira. Agora eu estava vendo, não vi o vídeo todo, mas o irmão Eric estava falando, acho que foi o Eric, que estão inventando agora conversa com morto. Que fulano de tal conversou com um grande líder já falecido e ele estava falando da amada igreja. Agora onde que tem isso, meu Deus do céu? A Bíblia diz, depois da morte segue o juízo. Na parábola do rico e do Lázaro fica bem claro ali que aqueles que estão lá não têm comunicação com os que estão cá. Tanto é que o rico pediu para ele voltar para pregar para os seus familiares, para ele não estar no Hades. Deus disse, o pai Abraão, olha, que eles acreditem nos profetas que lá estão na terra. Que eles acreditem nos profetas que eu deixei lá. Não precisa você ressuscitar, não precisa você aparecer em espírito, não precisa de nada disso. E eles sempre estão criando heresia em cima de heresia. Aí você fala contra isso com base na Bíblia. Você é um herege. Você é um ateu. Você não crê em Deus. Você é um incrédulo. Tá vendo o que eu estou falando? Então é nesse sentido, meus caros. Isso é uma pontinha do iceberg. Essa misturança de política e religião também é outra mentirada toda. Exaltação para o homem, para o político. Profecia daqui mentirosa. Revelação de lá mentirosa. Eu sinceramente não quero mais saber de conversar ou de falar esse mundo cego, gospel, religioso, seja evangélico ou católico. Tô cansado, sabe? Até dos católicos, muitos ignorantes, fanáticos também, alienados também, ficando sempre contestando a gente. Porque o Papa não falou isso. Porque a Igreja Católica não fez isso. A Igreja Católica é a rainha de tudo quanto é mal que tem por aí na face da terra. Ou ela inspirou todas as religiões dito cristãs aí, inclusive o bandismo, candomblé, e tem base aí nos deuses deuses entre aspas, nos santos da católica. E a igreja evangélica veio também da católica. Olha, sinceramente, chega, né? Acho que é bom ficar quieto, ou sabe que fica em silêncio mesmo. E deixa essa gente se lascar. É importante, como eu já até frisei num vídeo, numa live, que o que eu tinha que saber, eu sei. E agora tanto faz, parafraseando uma música do Renato Russo intitulada Fátima, que fala inclusive dos segredos de Fátima, que tem a ver com o catolicismo. Cansativo, sabe? Então, falando aqui sobre isso, para dizer que vou continuar com o canal de pregação, pregador, mas de notícia gosto dessas tolices, dessas safadezas, dessas invenções. Aí eu tô de saco cheio, sabe? Tô de saco cheio. É claro que você pode mudar o conteúdo e vir também haters. A minha questão nem é com haters, é com a mentira. Eu não suporto a mentira, eu não suporto a dissimulação. Você percebe aquela santa lá, a maior cara de pau, uma atriz global. Tem que trabalhar na Globo. Tá louco, eu não consigo nem ouvir, sinceramente. Eu detesto tanta mentira, eu não consigo nem ouvir a voz de uma mentirosa ou do mentiroso. Não consigo nem ouvir a voz da mentira. Quanto mais está perto da mentira, quanto mais está próximo ou defendendo a pessoa mentirosa. Eu sou assim, lamentavelmente. Já em alguns casos repreendi pessoas que estavam mentindo, ficaram bicudos comigo. Tinha supostamente amizades mentirosas também, que eram interesseiras. Eles zarparam, porque eu prefiro a verdade do que a mentira. Eu não sei se eu estou muito exagerado, posso até estar em algum ponto, mas sinceramente o que eu aprendi do Evangelho não é isso aí não. Muita mentira, meus caros. Então a questão nem é a ignorância, que Deus perdoe o tempo da ignorância. Eu também não sabia muita coisa da Bíblia, fui enganado. Muitas pessoas não sabiam.
Mas depois que descobriram a verdade, não ficaram na mentira. Agora o pior, e que não dá para entender, ou até dá, conforme essas argumentações, essa divagação que eu fiz aqui, que eles continuem aceitando a mentira, amando a mentira, defendendo seus ídolos. É isso, um desabafo. Um sábado, dia 29 de outubro, véspera das eleições, Bolsonaro, Lula, segundo turno, eleições de 2022. Isso deve ter pegado alguns fogos aí durante esse vídeo, ok? Sem falar que tem um jogo também do Flamengo, pode ser fogos do jogo do Flamengo, final da Libertadores contra o Atlético Paranaense no Equador. Até mais.